um formigueiro sob a sombra de uma grande árvore, uma pequena formiga chamada Carlos. Diferente das outras formigas que seguiam suas tarefas diárias, Carlos tinha um desejo especial. Ele sonhava em voar. Enquanto as outras formigas trabalhavam arduamente, Carlos observava os pássaros e imaginava como seria sentir a liberdade de voar. Esse sonho, incomum para uma formiga, o fazia se destacar. Ele compartilhava suas ideias com as outras formigas, que achavam impossível e ridículo. Apesar das risadas e olhares céticos, Carlos manteve sua fé e determinação. Ele acreditava que, de alguma forma, encontraria um jeito de realizar seu sonho. E assim, com esperança no coração, Carlos iniciou sua jornada, uma que mudaria sua vida e a vida do formigueiro para sempre. As outras formigas não compartilhavam da mesma visão de Carlos. Elas riam de suas ideias e o chamavam de sonhador. Formigas não voam, Carlos. Volte ao trabalho e pare de sonhar com o impossível, diziam elas, sempre o desencorajando. Dia após dia, Carlos era alvo de piadas. Sempre que mencionava seu sonho, as risadas eram inevitáveis. As formigas mais velhas o aconselhavam a abandonar esses pensamentos tolos e se concentrar em suas responsabilidades. Isso o deixava triste e muitas vezes ele se sentia isolado. Carlos começou a duvidar de si mesmo. Será que ele estava errado? Será que seu sonho era realmente impossível? A cada comentário negativo, seu coração parecia pesar mais. As risadas ecoavam em sua mente e a pressão para se conformar com o esperado era imensa. No entanto, mesmo nos momentos de maior desânimo, uma pequena chama de esperança continuava a brilhar dentro de Carlos. Ele sabia que de alguma forma tinha que acreditar em si mesmo, mesmo que ninguém mais o fizesse. E assim, mesmo com o coração pesado e cheio de dúvidas, Carlos decidiu que não desistiria de seu sonho, não importava o quanto as outras formigas o ridicularizassem. Certa noite, uma tempestade violenta atingiu o formigueiro. Relâmpagos iluminavam o céu e a chuva torrencial enchia os túneis de água. As formigas se apressavam para proteger a colônia, mas Carlos, buscando refúgio, encontrou um cantinho isolado onde poderia pensar. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Carlos refletia sobre seu sonho e sua vida no formigueiro. Sentia-se pequeno e impotente diante das adversidades, mas algo dentro dele insistia que ele não devia desistir. Naquele momento de introspecção, Carlos tomou uma decisão crucial. Manteria sua fé e foco, não importando o quão impossível seu sonho parecesse. Após a tempestade, o formigueiro estava danificado, e todas as formigas, incluindo Carlos, trabalharam arduamente para reconstruí-lo. Durante esse período, ele manteve seu objetivo em mente, se dedicando ao trabalho enquanto nutria seu sonho em silêncio. Os dias passavam e Carlos continuava sua jornada interna. Sua determinação não passava despercebida. Apesar de ninguém acreditar em seu sonho, todos notavam a força e a resiliência que ele demonstrava. A tempestade havia abalado o formigueiro, mas também havia fortalecido a crença de Carlos em si mesmo. Ele sabia que as verdadeiras tempestades eram as internas, e essas ele estava decidido a superar. Com o passar do tempo, algo extraordinário começou a acontecer. Carlos notou pequenas mudanças em seu corpo. Onde antes havia apenas a carapaça dura, agora surgiam pequenos brotos, como se algo estivesse prestes a nascer. Ele sentia uma energia diferente, um prenúncio de transformação. As outras formigas, inicialmente indiferentes, começaram a perceber a mudança em Carlos. Comentários surpresos e curiosos substituíram as risadas. "O que está acontecendo com Carlos?" perguntavam-se. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, Carlos sabia que aquilo era resultado de sua fé e determinação. Dia após dia, os brotos cresceram e, eventualmente, transformaram-se em asas. Lindas, delicadas, mas fortes, as asas de Carlos reluziam sob a luz do sol. A formiga que antes era alvo de risadas, agora inspirava admiração e espanto. Carlos abriu suas asas pela primeira vez, sentindo o vento acariciar suas novas extensões. Ele sabia que o momento que tanto esperara havia chegado. Com um bater hesitante, mas confiante de asas, ele levantou o voo, deixando o formigueiro para trás enquanto subia em direção ao céu. As outras formigas atônitas observavam seu voo. O que antes parecia impossível agora se desenrolava diante de seus olhos. Carlos, a formiguinha sonhadora, havia provado que, com fé e determinação, até mesmo os sonhos mais inalcançáveis podiam se tornar realidade. Carlos voava alto, sentindo a liberdade que sempre sonhara. O vento passava por suas asas e a vista do alto era ainda mais bonita do que ele imaginara. Enquanto planava pelo céu, uma sensação de realização preenchia seu coração.
Lá embaixo, as outras formigas não conseguiam desviar o olhar. A incredulidade deu lugar à admiração e respeito. Elas viam Carlos não mais como um sonhador tolo, mas como uma inspiração viva. Ele havia desafiado todas as expectativas e provado que nada era impossível para quem acreditava em si mesmo. Quando Carlos finalmente voltou ao formigueiro, foi recebido com uma mistura de aplausos e olhares de arrependimento. As formigas que antes riram dele agora queriam aprender com ele. Queriam saber como ele conseguira superar tantos obstáculos e realizar um sonho aparentemente impossível. Carlos, com um sorriso no rosto, compartilhou sua jornada. Falou sobre a importância de manter a fé, mesmo quando todos ao redor duvidavam. Disse-lhes que a verdadeira força vinha de dentro e que cada um tinha a capacidade de alcançar grandes feitos, se apenas acreditassem em si mesmos. A história de Carlos rapidamente se espalhou pelo formigueiro e além. Sua coragem e determinação tornaram-se uma fonte de inspiração para todos. Ele havia mostrado que, com perseverança e autoconfiança, até mesmo os sonhos mais audaciosos podiam se tornar realidade. E assim, a pequena formiga que sonhava em voar ensinou a todos a acreditarem em si mesmos. Seu voo não foi apenas uma realização pessoal, mas uma lição de vida para toda a comunidade. Carlos havia mudado não só sua própria vida, mas também a visão e os sonhos de todas as formigas ao seu redor. Após contar esta história e reflexão, convido você a dividir suas próprias experiências nos comentários. Já passou por momentos em que se sentiu preso em uma situação complicada, sem ver uma saída? Compartilhe suas reflexões e vivências. Suas palavras não só enriquecerão minha jornada pessoal, mas também poderão ser um farol de esperança para outros que estão enfrentando desafios semelhantes. Abra seu coração e compartilhe.